Está começando Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento do Papo Veloz no YouTube, no outro site também que eu esqueci, e principalmente na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Papo Veloz. Que legal! E no final de semana que tem muita coisa pra gente tratar aqui, né? Mas claro, a gente sempre pede para vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa, né? Que sempre acompanhem as redes sociais do Papo Veloz, @PGM Papo Veloz, né? Em todas as plataformas, e também as redes sociais da Prime News FM. E também, claro, você que não mora na Baixada Santista pode acompanhar a programação da Prime News FM no site radiosnet.com ou baixando o aplicativo da Radiosnet, disponível tanto para Android quanto para iPhone. É porque eu não uso o outro telefone, eu só uso o Android porque... Enfim, não vou ficar falando essas tretas aqui agora. Enfim, vamos começar aqui o programa, não sem antes, claro, chamar a presença do digníssimo senhor filho da dona Jacira e irmão da dona Vanessa, né, Rodrigo? Que hoje... eu vou fazer essa zoeira, eu fiz a zoeira na live do YouTube, vou fazer de novo. Mas quem tá vendo no YouTube, não, ele não tá com a camisa do Palmeiras. A camisa que ele tá usando é verde, mas não é do Palmeiras, é da Mocidade Independente Padre Miguel. Quase foi rebaixado esse ano no Carnaval, mas enfim, né, Rodrigo? É verdade, Eric Gondras. Quase foi rebaixado em 71, quase foi rebaixado em 77, quase foi rebaixada em 2007, em 2009, em 2013, em 2023 e agora em 2025. Tamo bem demais, viu? Salve pra você, uma boa noite, Eric, boa noite a todos os ouvintes da Prime News FM. As bandeiras brasileiras vão estar hasteadas em Le Mans mais uma vez. A chamadinha, lembra na época de mesa de boteco? O destaque inicial? Lembro. Destaque inicial. Que ninguém acertava uma pra fazer? Normal, deixa quieto. E obviamente, caros ouvintes da Prime News, convidamos vocês também, né? Matheus Góes, boa noite, o jogo virou, eu não sei que jogo é esse, o jogo virou. Fala em jogo, o Rodrigo, saiu uma atualização do X86 GP2, que agora tem chuva no GP2, que não tinha no jogo original. Sim. Mano, o jogo tá injogável. Gostei. O jogo tá ridículo, né? Adorei! Muito bom. Parabéns pelo terceiro lugar da Gaviões, Rodrigo. Ano que vem é título. Eu não sou diretor da Gaviões, ô Matheus. O título é a Mancha Verde rebaixada, né? Não, mas ano que vem é título, não. Ano que vem tem que ser vice pra ir depois ser campeão. Jacira, boa noite. Vanessa, boa noite. Já podemos começar o programa, né? A cara do Eric, assim, o pessoal que tá vendo no... O pessoal que não tá vendo tá vendo pela rádio, enquanto tava esperando passar os comerciais aqui de entrada, tá, a gente ficou aqui fazendo caras aqui na live do YouTube, entendeu? Então a gente ficou zoando aqui. Pessoal, apoiem a rádio, ouçam bastante a rádio. Exatamente. Porque um dia eu terei uma mesa de som onde eu consiga mutar o que vai pra rádio e continuar falando com vocês no YouTube. Enquanto isso, temos que esperar. Exatamente. E da próxima, e pessoal também da produção aí, vamos tentar fazer um desafio aqui, fazer essas propagandas em 92.6 segundos. Né? Não dá ideia. Não, deixa quieto. Antes de começar o programa, a produção já pode baixar um pouquinho a música, porque vamos falar um pouquinho mais sério. Eu vi um stories do... Assim, fugindo totalmente da nossa pauta, mas eu preciso falar isso. Eu vi um story publicado pelo Carlos Fonseca, colega nosso lá que faz parte lá do Samba Rio,
que me chamou a atenção e eu não podia não falar disso. Teve um jogo agora, nessa semana, do Palmeiras, acho que foi contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, né? O jogador Luigi foi vítima... nada de novo no front, como dizia uma amiga minha. Foi vítima de comentários racistas por parte da torcida local. Lembrando que o jogo foi lá no Paraguai. E a imprensa foi perguntar, assim, como se nada tivesse acontecido. O que deixou o jogador totalmente desconcertado. Vem cá, essa é a pergunta? Você não vai falar sobre o que os caras falaram? Até quando isso vai acontecer? Até quando vai... Assim, eu não sei mais o que falar sobre isso, gente, porque, cara, tá ridículo já. Toda hora a gente tem que falar sobre isso, tem que falar sobre essa situação de jogadores negros sendo vítimas de racismo aqui na América do Sul, lá na Europa, e nada acontece feijoada. Né? Detalhe, são os dois brancos, eu sou quase transparente aqui, falando sobre isso, né? Tem que mas não é tomar porque... Mas não é porque a gente não seja que a gente não tem que apoiar a causa. Claro que tem que apoiar. Exatamente. E pra encerrar, até porque não é a gente precisa voltar pra pauta, Eric, mas só pra encerrar... Pois é porque eu quis falar sobre isso porque são humanos, somos todos humanos, também. Eu não acho justo isso. Assim, pra quem acha frescura, enquanto existirem pessoas que estejam sendo aniquiladas unicamente pela sua cor, pelo seu credo ou pela sua opção sexual, a gente tem obrigação de defendê-los. Simples assim. Exatamente. Vamos começar? A gente não compactua com esse tipo de coisa, então vamos começar aqui o programa. É isso. Eu só queria falar sobre isso, eu achei odioso, né? E mais ainda por parte da imprensa, né? Não, e a imprensa dana-se. Tipo assim, não é. Enfim. Vamos começar o programa, agora sim vamos voltar pra cá. São 9 horas e... Ô, louco, bicho! Brincadeira! Pra quem não interessa a referência, depois procure plantão de notícias, que tinha um cara que falava isso. Vamos começar então, nós temos 1, 2, 3, nossa, coisa pra caramba aqui. Mas vamos começar então falando de Endurance. Como o senhor Rodrigo Vila já meio que deu um spoiler aqui no destaque inicial dele, a UEC divulgou a lista de inscrição das 24 horas de Le Mans para esse ano de 2025. E nós temos, já diria Roberto Avalone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brasileiros competindo! Exclamação! Aliás, você baixou o nível do programa geral, né? Lembrando desse chato. Mas enfim, é isso mesmo. 6 pilotos já confirmados na prova. Nós teremos Augusto Fafos, teremos o Dudu Barrichello, o Daniel Serra, teremos o Daniel Schneider na LMP2, teremos nos Hypercars Felipe Drugovich na Cadillac e Felipe Nasser correndo no terceiro carro da Porsche. Quase certo também de termos num dos carros da GT o Custódio Toledo, que é brasileiro radicado nos Estados Unidos e que compete na categoria GTD lá no INSA WeatherTech. É mais uma oportunidade, né, Eric, que a gente vai ter de um dos dois pilotos, enfim, dar ao Brasil a primeira vitória na classe geral nas 24 horas de Le Mans. Lembrando que o Brasil já teve por 4 vezes o vice-campeonato. Não vou me recordar de cor quais foram todos os vices, mas eu sei que foi um com o José Carlos Patti, esse eu sei, 73.
Temos o vice do Raul Boesel, fim dos anos 80, não lembro o ano. Temos um vice do Lucas de Grassi, esse em 2014. E, se não me falha a memória, em 2020 a gente tem o vice do Bruno Senna. São os Isso sem contar títulos de categorias, né? títulos das classes, que aí a gente tem Vitórias um das monte. classes deve ter uma penca, né? Tem um monte. Só o Daniel Serra tem 3. Pra você ter ideia. Chances, a gente tem muitas. A Cadillac mostrou que tem um grande carro. Se não fosse a estupidez, que acho que só esse linguajar, Eric, que a gente pode dizer sobre Jenson Button, a estupidez dele de ter feito aquele brake test, tirou as chances de vitória da Cadillac, porque acertou justamente o companheiro de equipe. Os dois foram para as cocuias. Então o carro é muito bom. E o carro da Cadillac já foi campeão lá no WeatherTech. Então é um carro muito bom. A equipe Williams, né, que vem a Action Express, na verdade, que vem com a Cadillac para competir na prova, é um carro muito bom. E lembrando que vai o Nasser também, que é o atual campeão de Daytona, né? Exatamente, Felipe Nasser, que é o atual bicampeão de Daytona. E no carro da Porsche. Ok, a Porsche não começou bem o Mundial de Endurance, mas começou muito bem em Daytona. É uma corrida que não dá pra planejar muita coisa, né, Eric? A gente vive dizendo isso. Le Mans escolhe os vencedores. Em alusão a sempre um lance de sorte ou um lance de azar, dependendo do ponto de vista. E a grande expectativa da gente ter esse triunfo. Eu tô esperançoso, tô bastante esperançoso. Lembrando que a lista tem muitos carros que são da Europa Le Mans Series e do INSA WeatherTech. Aos poucos a gente vai falar toda a lista, a gente vai expor as equipes, os pilotos, não nesse momento, apenas a notícia da oficialização da lista. Então, a partir de agora, qualquer desfalque entram equipes reservas. Que também E essa lista tem um monte de TBA, né, nesse negócio, né? Sim, muitas, inclusive dentro das equipes dos Hypercars. TBA, pra quem não sabe, é abreviatura em inglês pra a ser anunciado. Assim, TBA exatamente, to be announced. Que é a ser anunciado, a confirmar, aquelas coisas todas. E muita lista nessa. Das pilotos femininas, por enquanto só tem as Iron Dames confirmadas, mas grandes possibilidades... As mesmas de sempre? Grandes possibilidades de termos a Lilu Vadu confirmada. E a aguardar, porque a expectativa é boa, a expectativa é positiva dentro disso tudo. Lembrando, desses pilotos todos, o Daniel Serra vai correr na GT, assim como Augusto Farfus e o Dudu Barrichello, que correm a temporada toda. O Daniel Schneider vai correr na LMP2, como ele já corre na Europa Le Mans Series. Existe a possibilidade do Pipo Derani ser confirmado, também na LMP2, o que é uma tremenda perda de talento, mas faz parte. E a lista ainda pode ter umas aumentadas, Eric Von Draxler. Estamos esperançosos, mais uma vez, né, de estarmos na disputa. Eu digo estarmos o país, pessoal. Não é a gente vai correr. Mas o país, enfim, conseguiu o primeiro título. Imagina a gente correndo lá. Não dá não. Não. Aliás, está sendo um ano muito bom, num geral, para o entretenimento e para o esporte a motor brasileiro. A gente vai falar algumas notícias também de outras categorias. Já começamos tendo... as polêmicas, eu não vou entrar em polêmica, mas... Enfim, o país ganhou o primeiro Oscar. Sim. E agora,
sabe, né, Sacha? O Augusto Farfus já ganhou em Bathurst. Primeira vitória brasileira na Austrália, com exceção da Fórmula 1 e da MotoGP. Ou da Indy, perdão. Tirando Fórmula 1 e Indy, nunca tínhamos tido uma vitória em solo australiano. Tivemos agora com o Augusto Farfus, ganhando as 12 horas de Bathurst. Então quem sabe Le Mans não sorri pra gente, né, Eric? Vai que, né? Quem sabe não é o ano que Le Mans olhe, abençoe o país, falou, não, o país tem muitos títulos, vamos... né? Vamos ver, né? Cara, é aquela, né? O país que teve vários pilotos assim que fizeram história, né? Não sei por que não tem, né? Mas por que não pode ter em Le Mans? Claro que pode. Existe vida feliz fora da Fórmula 1 e eu sempre falo isso. Pessoas, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Este autista que vos fala fez uma besteira aqui. Eu tô olhando aqui a pauta, porque eu pensei o seguinte, Rodrigo. Eu pensei que aqui fosse já a agenda. Mas não, a pessoa já botou NASCAR aqui em cima. Eu pensei, não, era pra começar com agora. Depois a voz da consciência falando, tinha que começar com a NASCAR. Não, mas eu pensei que fosse a agenda pra anunciar depois da live, daqui da rádio. Então vamos consertar as cacas que eu faço, então vamos de NASCAR agora. Você pode trocar a vinheta agora, se vocês quiserem aí, por favor. NASCAR. E eu já falei pra produção pra parar de ficar fazendo careta pra mim, tá? Catacoquinho. Final de semana em Phoenix, que vai ser o palco da decisão da temporada, mas não é agora, é só lá pro final do ano. Mas esse final de semana vem a primeira das duas corridas no oval que não fica em Phoenix, na verdade, fica em Avondale, no Arizona, é perto de Phoenix. É a grande Phoenix, na verdade, Eric. É tipo como se a pista ficasse em Nilópolis, vamos dizer assim. A pista fica em Nilópolis. Nilópolis, você só me faz lembrar o Leandro Hassum falando alô, Nilópolis. Exatamente. Eric. Oi. Vamos falar um pouquinho da prova, então, né? Eu tenho que pesquisar, queridos ouvintes, como Phoenix Raceway. Senão ele vai me apontar a cidade. Inclusive o mapa que aparece logo de cara é o mapa onde corria a Fórmula 1. Naquele lindo, só que não circuito. Eric, circuito inaugurado em 4 de janeiro de 1964. Ou seja, há 61 anos. Sabe qual foi o custo dele na época? $1 milhão. E sabe qual é a rua onde ele está localizado, oficialmente? Não é uma rua, na verdade. Vendo aqui. É uma via. É uma via Jimmy Johnson. É. Rua Jimmy Johnson. Não chega a ser também uma rua, né? Porque não tem quase nada em volta. Eu não sei como é que chama. E não chega a ser uma rodovia. Fica ali pelo meio. É como se a gente fosse as nossas marginais, por exemplo. Avenida, não sei. Avenida. Não, talvez as nossas marginais. Salvatore Chiappetta, se você estiver vendo esse programa aqui, dá um salve pra gente aqui e me explica aqui. É um oval de... Hoje, a pista tinha um misto, né? Que hoje em dia não tem mais, não existe mais esse misto. É um oval de 1 milha, né? Com capacidade para 42 mil pessoas. Vamos lá. Com as curvas. Vamos lá. É complicado. Essa pista é complicada porque ela tem um formato totalmente peculiar. Ela não é um formato igual aos outros ovais que a gente vê por aí. Tem uma parte que a gente chama de dog leg, que eu falo pé do doguinho, é a pata do doguinho, porque é a parte mais irregular da pista, vamos dizer assim. É coisa de americano, não tem que entender isso. Curvas 1 e 2 com 9 graus de inclinação, curvas 3 e 4 com 11 graus de inclinação, reta oposta com 3 e reta principal com 9 graus de inclinação. O problema é que eu não sei mais qual que é a reta oposta e a reta principal. Por quê? Porque durante muito tempo a reta principal era a mais longa, só que a chegada foi relocada para outra reta. Ela foi relocada para logo antes dessa parte que a gente chama de pé do doguinho, entendeu? Então... Vamos ver se eu consigo pôr a imagem aqui. Vai ser difícil de eu colocar a imagem, Eric. Mas deixa eu só falar, sabe quem construiu, quem foi o promotor idealizador da construção do circuito?
certeza que não foi Ramantilk, mas enfim. Não, com certeza, ele não tava... Eu ia falar uma besteira agora, pessoal, deixa eu ficar quieto, vai. Vamos falar só que ele não era nascido, vai. Foi Joshua James Agajanian. O filho dele era dono de equipe, tá? A antiga equipe Kirby Agajanian, lembra? Que correu nos Sim. primórdios da Indy. E o Pois. tio que era nascido nessa época, ele tinha 10 anos. Não, ele tinha 10 anos nessa época. Não, ele tinha na época da construção do circuito, não do início do planejamento. Sim, então. Ah, tá. O planejamento é de bem antes. Vamos ver se eu consigo mostrar do alto, só para vocês entenderem o porquê dessa reta oposta. Não quero medir distância. Isso. Minimizar aqui. Vou fechar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos Vamos ver se a tentar gente consegue colocar mostrar aqui isso no ar aqui. para vocês, pessoal. Apresentar. É um ritual. Então, A pista. Enquanto o Rodrigo vai encaixando, a pista hoje é de propriedade da NASCAR, inclusive. Hoje em dia, só eventos da NASCAR acontecem na pista. A pista que já sediou eventos da Indy, né? Apareceu aqui para quem tá vendo na live, tá? Tá aparecendo aqui a imagem, para quem tá vendo na rádio, vocês vejam depois na live. Você vê, o Rodrigo tá apontando para a antiga reta principal, né? Só que essa reta ela foi, a linha de chegada foi realocada para outra parte, para depois da primeira curva. para aqui. Passa a ser Aí mudou tudo, basicamente eles mudaram a posição da reta de chegada. Mudaram a posição da reta de chegada, mudaram a curva dos boxes, né? Que agora tem essa área gigantesca aqui, que eu chamo isso aqui de mini deserto. Phoenix já é quente, não tem uma sombra para refrescar ninguém. E os boxes foram todos modificados também. Então por isso que o misto que havia dentro foi exterminado, Eric Von Draxler. Não. Faz parte, né? Bom, então, vamos lá. Essa primeira corrida de Phoenix, né? O atual vencedor é o Christopher Bell. Essa é a primeira corrida, tá? Não tô falando da segunda corrida. Essa primeira corrida o último vencedor foi o Christopher Bell. Maiores vencedor, Kevin Harvick foi o piloto que mais venceu essa primeira corrida, com 5 vitórias. Jeff Gordon Raul com 2. A Stuart Haas tem 6 vitórias nessa corrida. Eric, rapidinho para falar sobre o Kevin Harvick, é que ele tem em Phoenix a menor distância entre o vencedor e o segundo colocado, que foi em 2016 que ele ganhou por uma carenagem do Cal Edwards. E aí nós temos. E aí não vou mencionar a outra corrida, de que Phoenix geralmente tinham 2 corridas, só que até pouco tempo atrás ela ficava tipo pouco antes do final. Aí passou a ser o final, passou a ser a decisão desde 2020, que a temporada encerra em Phoenix também. O que nós já tivemos nesse final de semana? Porque eu já sei que teve. Tivemos nada. Não teve, não tivemos nada ainda. Vai ter só a Xfinity e a categoria principal. Sim, a Xfinity, a classificação da Xfinity começa às 2h40 amanhã, 2h40 da tarde, tá, pessoal? Horário de Brasília. Sempre horário de Brasília. A NASCAR vai fazer a sua classificação, a divisão principal, às 5h10 da tarde. 7 da noite é a largada da Xfinity, Eric. E que horas nós teremos a corrida no domingo? 4h30 da tarde. E lembrando o seguinte, são, se eu não me engano, 4 horas de diferença. Então, 7 horas da noite, então lá já tá bem de dia ainda, né? Bastante de dia. Bem... Que horas, ainda Eric? 7h30 da noite, não. A Xfinity 7 da noite. Ah, não, a Xfinity 7 da noite. A Cup 4h30 da tarde. Isso. E lembrando que a gente já tem oficialmente o Christopher Bell como classificado para os playoffs, porque ele já ganhou 2 provas. Fazia tempo que não acontecia isso tão cedo de alguém se garantir 100%. Rodrigo, porque ele se garantiu 100%? Porque é impossível
17 pilotos vencerem 2 provas em 26 corridas. Façam as contas. Pois é. No máximo 13. Tem gente que é de humanas, mas deixa quieto. Eu sou de humanas e sei fazer conta, tá? Pelo amor de Deus. Eu ia falar uns memes. Eu ia falar uns memes aqui, sabe? Envolvendo a pessoa que não tá aqui agora. Essa hora já foi dormir, enfim. Molecada, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso programa para falar de novidades que vão acontecer na Fórmula 1, não nesse ano, mas só no ano que vem. Mas já estamos ansiosos. Fórmula 1. Eu juro que eu odeio esses ruídos de motor, mas deixa quieto. Vamos lá, Rodrigo. Mais uma vez, Eric Von Draxler e Rodrigo Vilela estão ansiosos por notícias de coisas que vão acontecer no ano seguinte. Porque se em 24 a gente ficou abilolado com o anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari, como piloto da Ferrari, esse ano, 2025, nós recebemos a notícia de que a Fórmula 1 finalmente aprovou a entrada da Cadillac como a 11ª equipe da Fórmula 1 a partir da próxima temporada. Já estou até com camisa para isso, porque isto é incrível! Sim, Eric, muito incrível. Foi garantida. E com isso, né, a montadora, em conjunto com a TWG Motorsports, né, que é quem vai fazer, vamos dizer, o suporte da Cadillac. E já tinha meio que chegado num acordo no fim de 2024. E aí foi só aquela questão... aquela questão, como é que se diz? Protocolar. Para saber todas as partes técnicas, esportivas, comerciais da equipe. Lembrando que a Cadillac vai usar a estrutura da Andretti, então na prática é a Andretti que vai ingressar na categoria. Eu ia falar isso. E abre aspas para o que o Stefano Domenicali disse. A FIA e a Fórmula 1 podem confirmar, né, após a conclusão das avaliações esportivas, a Cadillac está confirmada, o ingresso da montadora foi aprovado. Como dissemos em novembro, o compromisso da General Motors em trazer a Cadillac para a Fórmula 1 foi uma demonstração importante e positiva de evolução do nosso esporte. E ele termina agradecendo a GM, a TWG, pelo engajamento construído e está ansioso para chegar a 2026 para receber essa nova equipe no grid. E aí, Eric Von Draxler, começam os burburinhos, né? Óbvio. Acabei esbarrando o microfone, perdão. Parabéns. Enfim, a própria General Motors também fez posts bastante felizes. E outra grande notícia que foi montar essa subsede em Silverstone e contratar o Pat Symonds para a parte técnica. Aí no fim de setembro do último ano, a Andretti mudou de mãos, né? Vale lembrar isso. O próprio Michael que disse, e aí também foi uma confirmação de que foi o Michael Andretti quem quis sair do posto, deixou o posto de CEO, e o novo investidor dentro do grupo Andretti, né, que era o Dan Tauris, assumiu o cargo, acelerou o processo, e aí teve a mudança também na Liberty. Porque tinha um cidadão, que eu nem vou citar o nome dele, que era um tremendo odiador da entrada da Andretti, e que já tinha dito pro Mário Andretti que se dependesse dele, a Andretti nunca estaria na categoria. Assim que ele foi chutado da Liberty Media, o seu substituto correu para trazer a Cadillac. E agora, 7 de março de 2025, está confirmada como a 11ª equipe, enfim, voltando à Fórmula 1 a ter 11 equipes, Eric.
E se eu não tô enganado, é a primeira participação da GM na Fórmula 1 na história, Sim, não? a GM estreia na Fórmula 1 através da sua marca Cadillac, mas a GM nunca esteve na Fórmula 1 com marca nenhuma. Então, em 2026, Eric, marca oficialmente a entrada da Audi, não necessariamente a entrada da Volks. A Volks já teve motores Porsche, embora feitos com a marca da TAG, mas era um motor Porsche. Depois teve em 91 aquela aventura da Footwork com a Porsche, que óbvio não deu em nada. Mas é a entrada da Audi, de forma oficial, que era uma marca que muitos queriam há muito tempo na Fórmula 1, e a entrada da Cadillac. Bom, o trabalho começa com tudo, né, Eric? Desde já, para em 2026 estar redondo o carro funcionando. E aí começam os burburinhos sobre os pilotos, né? Não é segredo que a Cadillac vai querer um piloto já experiente e queria um piloto pagante. A solução, Eric Von Draxler, pode residir em um nome que tem as duas características. Piloto experiente, com uma boa leva de patrocínio e vencedor. Teve um fim de carreira na Red Bull muito ruim, mas não podemos subestimar que, para esse projeto, sim, Sérgio Pérez seria um grande nome. E como o Sérgio Pérez disse que a sua vida na Fórmula 1 não estava terminada, quem sabe ele seja o estopim da criação de uma grande equipe na Fórmula 1. Achei muito legal se ele... Sim, e eu já vi vários nomes que foram, né? Vários, já citaram Valtteri Bottas, já citaram... Herta, obviamente, duvido que não. Então, o Colton Herta, sim, eu ia falar dele mais tarde. Eu ia falar que primeiro já chegaram a citar até o Logan Sargent. Vão assim, Rodrigo... Citaram o Colton Herta, só que o Colton Herta já disse que não tá em foco. Cara, é aquela, né, Rodrigo? Os caras vão querer botar um piloto americano. Lógico. Eles vão tentar o máximo. Eles vão tentar. Tem, por enquanto, Eric, eu não sei se eles vão pôr de primeira, mas eles já têm o Hugo Chuco, que tá na Fórmula 3. Ele é descendente de asiático. Mas ele já tá na Fórmula 3. E é muito bom piloto. Daqui a uns anos pode ser que ele seja absorvido pela equipe. Mas sabe o nome que pode aparecer, Eric? O do próprio Felipe Drugovich, que está na Cadillac no Endurance, já correu 24 horas de Daytona, já vai correr as 24 horas de Le Mans, e vai que de repente ele não pega essa vaguinha, nem que seja por pouco tempo, tipo assim, um prêmio de consolação para ele, correr na Fórmula 1. Até pela idade ele não ficaria muito tempo. Mas ele já andou já tá muito de saco cheio da Aston Martin, já andou dando declarações de que ele só não tá porque a equipe não quer. Tipo assim, mostrando que ele é bom, que ele pode render mais que os dois pilotos da equipe. Quem sabe ele não aparece na Cadillac? Será? Seria legal. E seria... Já pensou essa dupla de pilotos, Eric? Sérgio Pérez e Felipe Drugovich? Não. Num princípio, porque a Cadillac ela vai precisar de pilotos que manjem de Fórmula 1, para depois deixar a estrutura azeitada para quem chegar. Seja um Colton Herta, seja um Hugo Kochuko, seja um Logan Sargent, seja qualquer um. Vai ser engraçado isso, cara. Rodrigo, vai ser muito engraçado. Vai ser bom. Imagina. Não, Pérez e Drugovich. Assim, se bem que assim, cara, Pérez e Drugovich, eu não sei se seria uma dupla. Assim, pra quem tá começando. Não sei se seria uma dupla boa pra vencer, Eric, mas é uma dupla boa pra uma equipe que tá estreando. Não, é isso que eu ia falar agora. Boa pra, assim. Pra quem tá começando agora, assim, é o que tem pra hoje. Você lembra quando a assim, Toyota entrou na Fórmula 1, o que ela fez? Ou que ela ficou um ano só testando. Mas você lembra quem foi o primeiro nome que ela pegou? Mika Salo. Sim.
E o segundo nome foi do Alan McNish, que conhecia a Toyota, conseguia cada sala dentro da Toyota. A sede lá na Alemanha. E foi um presente. O Alan McNish ter corrido na Fórmula 1 ano foi meio que um presente que ele ganhou. Porque ele já era um nome consolidado do Endurance e voltou pro Endurance depois para brilhar. Bacana. É uma grande notícia para a Fórmula 1, para categoria que começa já na semana que vem. Então, já é uma grande notícia já começando a Fórmula 1, Eric. Pois é, bem lembrado, né? Semana que vem já tem a Fórmula 1. A gente já... O problema é madrugar, né? Mas vamos ver se a gente consegue, né? Ainda dá pra madrugar um pouquinho porque é na Austrália. Ruim vai ser na China depois, porque aí você não sabe se você dorme tarde ou se você acorda cedo. Ou então faz que nem eu, não vê. Tô brincando, gente, acompanhe. Vê depois no VT. Rodrigo, a tendência é quase essa, Rodrigo. Não, mas a maioria das corridas eu tenho feito isso. Como o VT vem completo, muito bem completo, até mesmo os vídeos de melhores momentos, a gente faz o nosso principal, que é acompanhar a corrida para comentar aqui. Exatamente. É isso. Bora? Bora, próximo assunto e último aqui da rádio, né? Lembrando que vocês continuem acompanhando depois últimos assuntos e última categoria, né? É verdade. Não, última categoria, por quê? Última categoria. Pessoas, olha só. Aqui da rádio, vai ser a nossa saideira, tá? Quando acabar aqui, vocês furem lá pro Você Tubo. E deixa o like lá com a gente. Mas não deixe de acompanhar também para News FM 2.6 MHz na Baixada Santista. Vamos falar de MotoGP. MotoGP. Não sei quando que isso aconteceu antes, mas enfim, nós teremos... Eu não sei se essa é a primeira vez que isso acontece, eu acho que não. Mas teremos uma mesma fabricante de pneus nas 4 categorias da MotoGP. Leia-se Moto 3, Moto 2, Moto E e MotoGP. A Michelin, que o contrato encerra em 2026, ela não renovou, né, com a MotoGP. E com isso a Pirelli, que já tinha já fornecia pneus para Moto 3 e Moto 2. Eu confesso que eu não lembrava dessa informação. Eu achava que ainda estava com a Dunlop. Bem informado você, Eric. Parabéns, viu? Como é que você quer trabalhar numa rádio sabendo tanto Acontece. Parabéns. Tem coisas que a gente esquece mesmo, pessoal. Pois é, mas enfim. A Pirelli que já tem... A Pirelli que já fornece pneus de Moto 3 e Moto 2 vai fornecer agora também para Moto E e principalmente para MotoGP. Então nós teremos a mesma fabricante para as 4 categorias. Sim, é a primeira vez que isso acontece, Eric. Lembrando que ano que vem a MotoGP estreia o seu regulamento com motos de 850 cilindradas. Esse primeiro acordo é de 5 anos, vai até 2031. E... assim, foi um duro golpe para Michelin. Mas qual era o problema? A Dorna, que é a promotora do Mundial de Motovelocidade, ela queria o mesmo fornecedor para todas as classes. E a Michelin disse não. E aí foi muito fácil para a Dorna escolher a Pirelli, porque a Pirelli falou, pra gente tá beleza. Então, acabou a fabricante italiana ganhando essa disputa da Michelin. Já tinha manifestado que queria continuar a MotoGP, mas esse desejo da Dorna de unificar tudo foi muito determinante para fazer a Pirelli ganhar essa disputa e a partir do ano que vem fornecer pneus, para todas as categorias da MotoGP. Lembrando que a Michelin ainda tem, né, os pneus 2026, não, perdão, pessoal, de novo. 2027 a Pirelli estreia. A Michelin segue em 25 e 26, tanto na MotoGP quanto na Moto E também. Tem pneus Michelin. E aí depois a Michelin das principais categorias vai continuar fornecendo seus pneus para a Fórmula E
que inclusive o contrato foi até renovado, e para os hypercars do WEC. Então, não vão ficar vendo navios, vão continuar. Acho muito legal, várias montadoras, tem um solzinho para cada um. E a ideia é que cada vez mais os pneus sejam sustentáveis, né? Então a Pirelli já começa desde já também as pesquisas e todo o desenvolvimento para fazer pneus cada vez mais sustentáveis, aproveitar muito mais o seu processo de reciclagem e, enfim, ela meio que monopoliza, Eric, as categorias da Liberty, né? Lembrando que a Liberty tem uma parceria já com a Dorna e a Liberty comanda a Fórmula 1, então ela meio que monopolizou todas as categorias, tanto da MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. E além da F1 Academy, tudo Pirelli. Isso aí. Enquanto Que virada isso, hein, Eric? Porque a Pirelli nos anos 80 e 90 era tratada como piada. Não, pior que é mesmo, né? Não, a Pirelli... Não, olha só, a Pirelli fornecendo pneu pra Fórmula 1, pra MotoGP. Cara... E eu não sei se... Eu teria que pesquisar... Ah, não. Perdão. Ia falar besteira aqui, ia falar que a Stock Car tava com a Pirelli, mas a Stock Car é Hankook. Agora tá de Hankook, hoje em dia usa Hankook. Aliás, a Fórmula E tá de Hankook. Sim. Eu falei também que tava de Michelin. Disso. Ela tava de Michelin, realmente. É. Enquanto isso, Rodrigo Vilela... Agora o lado ruim da MotoGP. Agora é a pedrada, né? Já o Jorge Martin já perdeu a etapa da Tailândia, da abertura. Vai perder a etapa da Argentina e pode perder também a etapa de Austin. Ou seja, o negócio tá ficando cada vez mais sério. Pra quem tá boiando, pra quem tava isolado do mundo até pouco tempo atrás, Jorge Martin sofreu um acidente durante os testes da MotoGP no começo do ano e teve uma fratura no... Aqui, ele fala do escafoide, eu não sei o que é o escafoide. É isso mesmo. Não, eu nunca sei se é na mão, se é no pulso, enfim. E acontece, ele sofreu uma fratura no... Foi na mão ou foi no pulso, afinal, Rodrigo? Foi na mão. Na mão. Ele sofreu uma fratura num dos ossos da mão. Foi operado, já teve alta, só que... Só que acontece, é uma fratura que demora. E, de acordo com o médico da MotoGP, diretor médico da MotoGP, o Dr. Angel Chart, ele volta a descartar a presença do Martin na Argentina e colocou em dúvida a presença dele na terceira corrida nos Estados Unidos, que acontece no final de março. Só no final de março, Eric. Aí segue Abre aspas. Olha só. Estamos diante de uma lesão que requer recuperação de 3 meses em uma pessoa normal. A fratura do escafoide precisa de tempo, é um osso delicado e que pode deixar sequelas permanentes. A MotoGP, Eric, ela já tem o trauma do que aconteceu com o Marc Marquez. Sim. Que lesionou o ombro e o braço, apressaram demais a volta, ele foi se lascando em 2020, em 2021, até que finalmente alguém chegou, deu um chacoalhão nele e falou: você vai parar até se recuperar. E aí ele voltou pela Honda e depois pela Gresini e agora tá praticamente em forma de novo. Cara, é complicado pro Martin, porque eu imagino a ânsia dele de querer defender também o seu título. O campeonato é longo, dá pra recuperar. Se ele sossegar, pode ser que ele volte em Jerez. Particularmente eu acharia melhor. Eu, Rodrigo Vilela, no lugar dele, falar: não, esquece a viagem,
Vou ficar aqui me cuidando. Pelo menos a viagem é curta. E em Jerez eu vou estar pronto. Faz os exames que tem que fazer, faz todo o tratamento, toma o remédio que tiver que tomar, faz a fisioterapia que tiver que fazer e volta pronto, volta 100%. E outra coisa, né, Rodrigo? Dependendo, assim, eu não sei qual foi a mão que quebrou. Não lembro agora qual foi a mão que ele quebrou. Porque, assim, novamente, dependendo de onde foi a fratura e dependendo do jeito que... assim, a mão... Eu não sei se na MotoGP existe, por exemplo, piloto que acelera com a mão esquerda, que acelera com a mão esquerda. Tipo assim, adapta a moto pra fazer isso. Não sei se existe isso, duvido que isso, mas enfim. Eric. Se foi a mão direita, é a mão que torce o guidão. Não, é a esquerda. É a esquerda? Isso. Não é a direita, Rodrigo? Mão esquerda. Eu sempre soube que foi a direita. Ele quebrou a mão esquerda. Peraí, deixa eu fazer a correção, Eric. Vamos mão lá. direita e braço esquerdo também, né? Ele lesionou o braço esquerdo. O braço esquerdo foi depois da mão. Uhum. A mão foi para aquela queda em Sepang que ele teve. O braço tá recuperado, a mão não. Sim. Entendi. Não, mas a minha pergunta mão direita, mão direita. O acelerador tá sempre na mão direita. Eu não sei se eu não sei se existem pilotos que optam por usar a mão esquerda para acelerar, talvez porque usem, sejam, enfim, não sei se existe isso. Não sei se existe. Quem puder me informar, eu agradeço. Se for a mão que usa que ele usa para acelerar, ferrou, porque esse movimento de rotação aqui do pulso, ele tem que estar intacto. Cara, mano, só de pensar só de pensar nisso já chegou a doer minha mão. Sim. Não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. E aquela, Eric, a gente torce pra ele se recuperar, é lógico. Porque não é fácil um tipo de contusão dessa. Como eu falei, ele é o atual campeão. Deve estar sedento pra correr. Já perdeu a etapa da Tailândia, já viu o Mark Marques ganhar. Deve ver o Mark Marques ganhar as próximas, porque parece que o cidadão voltou ao de vez. E quando ele retornar, ele vai ter que retornar com tudo. Dá pra ver que a Aprilia tem uma moto legal, porque o Ayogura fez um grande trabalho em Buriram. O Raul Fernandes foi bem. O Vinhales, perdão, o Marco Bezek não foi tão bem assim, mas do fato da equipe de satélite, a Trackhouse, ter andado bem, dá pra ver que a moto é boa. Uhum. Bezek ficou em sexto na corrida. Sim, sexto lugar. Mas poderia ter ido muito melhor. E lembrando, e teve o cutucão também na Ducati, né? O Ducati deu um cutucão no pessoal. Dizendo que, não, pô, as outras montadoras foram muito bem, a gente sabe que vai ter trabalho esse ano, eles tiveram muita ajuda da FIM, como se a Ducati não tivesse tido ajuda também, mas deixa quieto, né? Deixa quieto, deixa pra lá. Lembrando que a próxima etapa da MotoGP é no dia 16. Eu juro que eu vi um troço ali naquela no estúdio. 16 de março em Termas do Rio Hondo. Conhecido como semana que vem também. Ou seja... Não, pera aí, Rodrigo. Só que tem um detalhe. Você falou que volta em Jerez. Jerez é a quinta etapa. Tem Qatar ainda. Sim. Eu já tô pondo em dúvida ele ir pro Qatar. Que é em abril, 13 de abril. Sim. Rodrigo. Eric, assim, o médico já falou que ele tem que voltar 100%. Ele tem que se cuidar. É um osso delicado. Sim. Justíssimo, justíssimo. Se ele não voltar bem, assim, se ele não curar isso direito e voltar mal, e voltar a sentir dor e voltar a lesão, é fim de carreira pra ele. Ele vai ter que correr de carro. Não, aí você pensa o seguinte, Rodrigo, ele volta... Cara, ele vai ter que descontar 4 corridas. 5 corridas, aliás. Não, 4 corridas. 120 pontos, no mínimo. 120 pontos, no mínimo. 120? No mínimo, não fiz as contas perfeitas. Tô dizendo o mínimo. Contando que o Marques e o Bagnaia diluam vitórias agora. Não tô contando o Marques ganhar as 4 varrendo, entendeu?
A conta certa seriam 37 vezes 4. Quanto que dá essa bagaça? 148. Pois é, 148 pontos. Ele vai ter que descontar isso. De formiguinha em formiguinha até Valência. Não é fácil. É. Mas quem Eric, disse que era fácil, né? Oi. Como ainda dá tempo, posso falar uma outra notícia de MotoGP? Porque essa interessa muito a gente. Ah, sim. O que tem em comum, pessoal? Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Luca Marini, Eric Granado e Diogo Moreira. Os 5 pilotos... Luca Marini? Oi? O Marini também? Sim, o Marini vai estar nessa exibição. Esses 5 pilotos estarão, na segunda-feira após o GP da Argentina, eles estarão em Goiânia, num evento chamado MotoGP de volta a Goiânia, e que vai acontecer entre 11 da manhã e 1 da tarde. No Autódromo Ayrton Senna, um pedaço dele que ainda não está fazendo reforma. Vai ser uma exibição, então eles vão andar de moto, vão usar motos de ruas, fazer manobra, vão fazer interação com o público. E eles já vão estar encontrando o circuito em obras. Uhum. Os trabalhos devem ser concluídos esse ano, porque também tem que receber as categorias locais. Quem vai estar no evento também, claro que político gosta de aparecer. Vai estar o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Vai estar o diretor executivo da Dorna, que é o Carmelo Espeleta. O diretor esportivo da promotora espanhola, né, que é o Carlos Espeleta. E representantes da Brasil Motorsports, que é a promotora local da corrida. Para quem quiser, tem que acessar o site. Anotem aí, para quem está ouvindo a gente, anotem. moto.gpbrasil.com.br/o retorno. Tudo junto. moto.gpbrasil.com.br/o retorno. Para quem está assistindo o vídeo no nosso YouTube, eu vou colocar o GC. Tem que retirar um ingresso. Tem que fazer a inscrição nesse site. As inscrições já estão abertas, é limitado, então provavelmente está acabando, tá, pessoal? Os inscritos recebem um código por e-mail. Esse código por e-mail vai chegar para quem se inscrever. Chega na terça-feira, dia 11 de março. Nesse e-mail vai ter um link para resgatar um par de ingressos. São limitados. Então, ou corram ou já vão pegar no fim. Mas o e-mail ainda vai chegar para o pessoal, para quem se inscreveu. Enfim, o ingresso é gratuito. Mas, como eu disse, ele sujeito à disponibilidade. Pode ser que quem vai entrar agora já não tenha mais. Pois é, vai vender como água isso, né? Vai, com certeza. Uma grande chance de ver os pilotos. Preparem o calor, a previsão é de muito sol. Sim. Como sempre acontece nessa época do ano lá no Centro-Oeste. E é uma primeira possibilidade dos pilotos interagirem com o público. Possibilidade gigante. E vai ser um bom evento, uma boa apresentação, digamos assim, para a gente poder já aquecer Eric Von Draxler. Para termos a MotoGP de novo em solo brasileiro. Isso aí, molecada. Estamos então entendidos. Já vamos então encerrar aqui o nosso programa. Já podemos puxar o nosso carrinho, né? Pelo menos aqui na rádio.
Pelo menos aqui na Prime News FM, 92.6 MHz na Baixada Santista, né? A gente está aqui encerrando mais um programa, né? Lembrando que vocês podem acompanhar a programação da Prime News FM tanto na rádio, no dial na rádio, 92.6 MHz da Baixada Santista, ou pelo aplicativo da Radiosnet, tá? Radiosnet. Vocês podem baixar tanto no Google, no Android, quanto no iPhone. Rodrigo, tchau. Dê seu tchau. É isso aí, Eric. Um grande abraço para você. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Estamos voltando aos pouquinhos, trabalhinho de formiga para você, ouvinte da Prime News FM, para a gente começar novos programas, para a gente começar novos projetos dentro da rádio e não ter que recuar nunca. Então o passinho de formiguinha é sempre para ele sempre ir para frente. Como diria Raimundo Fagner, vão para frente que para trás não dá mais. Exatamente. Aproveitem e já pulem lá pro YouTube, que a gente tá lá ainda, tá? A gente vai continuar isso. Então é isso, acabou. Semana que vem tem mais. É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.